Esperando aí todo mundo entrar nessa nossa live especial com o Bispo Guto, né? Estamos muito, vamos dizer assim, com uma expectativa muito grande, né? Com relação a essa live. E aí o pastor já entrou aqui, pastor, vou só receber, vou só esperar um pouquinho para o pessoal entrar, tá? Só temos 2 pessoas agora, esperar um pouquinho. Amém. Fabiana entrou, a Karen entrou. Temos 4 pessoas. Vou esperar mais um pouco. Eita Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live com o Bispo Guto. Estamos com uma expectativa muito grande, né? Nós aqui de Maringá. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, Wellington. Eita, lá de Vitória, hein? Glória a Deus. Tem gente de todo lugar, né? O Roberto também, lá de Campo Grande, hein? Tem o pessoal de Campo Grande, de Vitória, além do pessoal de Maringá. Fabiola, minha cunhada, está entrando também de Campina Grande. Amém, eu creio, vai ser uma benção, graças a Deus, creio sim. É sempre bom, né? Toda live com o Bispo Guto é uma benção. Glória a Deus, aleluia. Ah, você está em Bonito? Ah, rapaz, sim, não está mais em Campo Grande não, está em Bonito. Bonito é um lugar bonito, hein? É um lugar lindo, meu Deus do céu. Lugar lindo, um dos lugares mais lindos do Brasil, esse do ponto de vista de natureza, né? Então, pessoal, vou agora. Só falta o bispo solicitar e a gente entra, tá, pastor? Pode solicitar aí que a gente entra e nós começamos. Já temos aqui umas 15 pessoas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Maura entrou também. Oh, glória a Deus. Entrou a Sara também. Oi, Sara. Maressa. Eita, tem gente de todo lugar aqui. De Bonito e aqui da Uana. Campina Grande, Vitória, Espírito Santo, Maringá. Amém. Vou entrar agora com o pastor, tá? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olá, Sérgio. E aí, pastor, tá me ouvindo direito? Estou ouvindo direito, você? Também, estou ouvindo sim, graças a Deus. Que bom, hein, rapaz. Que saudade de vocês aí, né? Pois Deus é, do rapaz. céu. Tempão, né, Sérgio, que a gente não se vê. É que a última vez que eu te vi, acho que foi numa reunião de pastores há uns 2 ou 3 anos atrás. Aham, Né? Porque coincidiu da verdade. gente vir para cá, né, bispo? Aí a gente teve Aham, dificuldade de ir para a conferência, né? Eu aham, acho que eu te vi lá em Campina Grande há uns 2 anos, acho que uns 2 anos eu estava uhum. lá. Mas a gente não teve tempo de conversar muito, não. Pois é, rapaz, é tantas coisas agora, correria pra cá e pra lá, né? Isso. Ô pastor, ó, Aham, primeiramente eu quero dizer que a gente está muito honrado, viu, com a sua presença aqui, porque, assim, nossa igreja, né, apesar da gente estar numa cidade boa, mas nós somos uma igreja ainda pequena, né, temos o quê, uhum, 60 membros, e a gente ainda não tem rema, então a gente não teve a oportunidade de trazer o pessoal aí, os ministros, nem nada, e ter essa honra de receber você aqui, pastor, é uma bênção grande demais, é um motivo de muita honra, ainda mais que a gente sabe que você está muito ocupado, né, fazendo muita live. Eu vi que você estava agora mesmo numa live com o pessoal lá de Santa Rita, né? Era com o Santa Rita, pastor Fábio, né? com o pastor Fábio, eu vi, a Fabiana tinha posto, eu peguei e entrei, né? E aí vi que você está ocupado demais, sei que está sendo cansativo, mas para a gente é uma honra muito grande, rapaz, estar com você aqui, rapaz. Ah, pra mim E também, Sérgio. Eu quero é só a minha internet hoje. Choveu aqui em Campina Grande, parece que ela não tá muito boa, né, aí. tá desfocando um pouco, assim, Aham. mas está dando Mas para reconhecer. tá dando, né? Tem um Infelizmente vulto não. aí.
É, o pessoal fala também que às vezes é uma questão de muitas lives no mesmo momento, né? Bom, eu não sei, Pode ser. mas aqui sua imagem está excelente para mim. É porque a internet aqui é boa, né? Tá, eu vim aqui para a igreja, que era melhor. Se eu fosse fazer em casa, tava difícil. Que a internet lá não é muito boa. Ô bispo, Pois então, não. eu sei que você está sempre fazendo mais ou menos está tendo mais ou menos as mesmas perguntas, né? O pessoal pergunta Uhum, muito sobre ministério, sobre o início do ministério, sobre o seu treinamento. E a gente queria perguntar isso aí, não especialmente porque o povo aqui, né, nunca te viu pessoalmente, não conhece vocês, nem a Suelen, nem a uhum, liderança. E o que o pessoal sabe do ministério é aquilo que a gente passa, né? E o uhum, conhecimento que vê lá no site, né, no portal. Mas, assim, é muito importante para a gente, como uma igreja ainda inicial, né, e bem aqui no Sul, ter esse contato. O pessoal ficou, já assistiu algumas lives suas e ficou admirado pela simplicidade de você, né? olha, que Aí bênção. eu sempre digo para o pessoal, rapaz, ó, esse Ministério Verbo da Vida, a gente não exalta ministério, nem homem não, Aham, mas esse Ministério Verbo da Vida, ele está crescendo muito e vai crescer mais. Sempre digo para o pessoal, por três uhum, grandes motivos, né? Primeiro é o tipo de palavra, que é bem diferenciada, que é a palavra da fé, né? aham, O segundo é a integridade da liderança. A integridade, a vida de integridade de todo mundo, desde o pastor Bud, você, Sueli, todo mundo que está na liderança. Eu passo isso para eles. Mas também eu digo uma outra coisa, sabe que tem um terceiro motivo nesse ministério, é que é um ministério que não é voltado para a figura de uma pessoa, né? É um aham, ministério de simplicidade. E por conta disso, a unção vem poderosa sobre esse ministério. Sempre digo uhum. para eles, aí por isso que é tão importante, bispo, você conversasse, falasse para o pessoal ter um contato assim, você falando sobre, inicialmente, sobre como é que foi o início do ministério, como foi que você teve contato com o pastor Bud pela primeira vez, como é que começou tudo, Uhum. né? Pode ser? Amém. Pode, sim. Eu estou aqui para lhe servir hoje à noite, viu? Eu acho que é isso. O senhor vai me provocando aí e a gente vai conversando aqui. Tá bom. Amém. Sérgio, vê só, eu acho que todo mundo daquele tempo teve acesso a uma figura muito importante nas nossas vidas, que foi o Gilson Lima, né? Ah, que saudade do Gilson. Ele foi uma pessoa bem, bem especial nas nossas vidas. Ele trabalhou de uma forma, ajudou muito, né, nesse ambiente de fé, naquilo que Deus estava programando para as nossas vidas, né? E eu recebi Jesus a partir dele. E Gilson era um evangelista, né? Assim, com muitos sinais. Ele tinha os dons operando na vida dele, que era uma coisa maravilhosa. Então Aham. eu conheci o pastor Bud, né, nesse tempo, né? Ele tinha ministrado a palavra para mim, né, Gilson, e eu recebi Jesus, eu e Suelen, e a gente foi na casa de Ronaldo Corrêa, que eu sei que você sabe muito bem onde era, né? Aquela Sei, a gente ia família, lá. pois é, aquela família que abriu as portas para fazer os cultos familiares, né, na casa dele. E a Aham. gente se encontrou com o pastor Bud naquela reunião lá, a primeira vez. E logo que a gente viu, Sérgio, assim, a gente viu aquele impacto da palavra, né? Porque ele falava da palavra com tanto amor, com tanta convicção, que a gente ficou apaixonado. Disse, onde é que esse homem está pregando, né? Então vamos ver onde é que ele está. E a gente começou a seguir mais ou menos os passos dele, né? Era o desejo do nosso coração, de seguir aonde ele estava. Então fomos entrando em contato, né? Eu me lembro que naquele tempo, eu e o Gilson, nós fomos lá na casa dele, né? E nos oferecemos para ajudar ele no que podia. Gilson se ofereceu e falou assim: olha, eu sou policial federal. Eu estava dizendo na live anterior que até hoje eu penso que o pastor entendia que eu era também um policial federal, né? Porque, rapaz, porque ele ia para os Estados Unidos, Sérgio, né? E ia para lá, para os Estados Unidos, e no outro dia ele disse: passa aqui que eu vou precisar ajeitar a Kombi, me deu a chave da Kombi, cartão de crédito dele. Eu disse, rapaz, como é que o camarada confia assim numa pessoa que nem conhece, né? Aí eu, pronto.
peguei por aí e a gente começou esse relacionamento, né? Então, de pai para filho, né? De Aham. disposição de ajudar um ao outro. Era um relacionamento que foi construído. Agora, eu falo para o pessoal que eles sempre me perguntam, né? Cara, mas como você desenvolveu esse relacionamento? Rapaz, eu digo que eu não tinha talento. Sérgio, ele toca, ele prega bem, né? Naquele tempo rapaz, eu não sabia era nada, né? Nem tocava, nem pregava. Mas eu tinha uma coisa, eu digo para eles, né? Eu tinha disponibilidade. Essa disponibilidade que eu tinha me fez com que o pastor me acessasse com facilidade, né? Então, Uhum. toda vez, Sérgio, eu falo assim, que o pastor dizia, Guto, você está onde? Eu digo, pastor, o que é que o senhor quer? Porque para mim era a orientação de Deus servir a ele. Eu não sabia, Aham. nesse tempo, hoje é comum a gente ver, né? Deus falou comigo, mas naquele tempo eu não entendia isso, eu era novo convertido, eu não entendia o que era Deus falando, né? Eu não Aham. entendia isso, não, mas depois eu fui aprendendo a palavra e eu fui entendendo que Deus falava comigo o tempo todo e eu não entendia, eu pensava que era somente um desejo, né? De fazer a coisa, né? Então, assim, Ô, aí pastor, pronto. Pois não. pastor, a mamãe tá aí, tá dizendo aí, Opa! ela respondeu assim, acho que não, Guto, eu acho que ela tá querendo dizer que o pastor Bud não achava que você era policial também, não. Ah, olha aí. Então, pronto, a gente sabe mais do que eu, gente. Ela tá aí, mamãe Que tá aí. bênção, rapaz. Que Que bênção de ele estar benção, hein? aqui. O negócio hoje aqui Glória a tá Deus. sério, hein? Os céus Olha abriram. aí. Glória a Que Deus. benção, pastor. Então, nesse tempo, assim, eu tinha disponibilidade para eles, né? O que era necessidade para eles era também uma para mim, né? Então, eu queria Uhum. suprir a necessidade, eu estava sempre disposto e sempre, assim, nunca escolhi, né? Nem eu, nem uma boa parte das pessoas que estavam com a gente, eu não vou dizer o nome para não errar com ninguém. Guto sabe Aham. mais do que eu, com certeza. Ela Com está dizendo. certeza, me lembro de todo mundo. Então, Sérgio, assim, eu não escolhia o que fazer, né? Eu estava pronto para fazer o que colocasse na minha mão. Se tivesse Uhum. uma necessidade, eu estava disposto a fazer. Então, você termina criando um relacionamento mais com aquelas pessoas que não têm reservas, né? Pode ser que tenha É. uma pessoa na igreja que tenha muitos talentos, mas não tem disponibilidade, é cheio de reservas, e você não É. tem como acessá-las, né? Você não tem como entrar na vida delas e Aham. começar um relacionamento. Mas quando você é sem reservas para um relacionamento, e principalmente para uma liderança que é firme na palavra, que é confiável, né? Eu sei que Uhum. tem exemplos de coisas aí que não são tão boas, mas, rapaz, existem pessoas que estão com seriedade no evangelho, que pegam o evangelho para viver intensamente. Então, a gente conheceu esse homem, essa mulher, e foi nisso que a gente se entregou para servir ao Senhor, né? E até hoje a gente tem essa mesma disposição de estar servindo aonde Deus quer. É. Exatamente, isso é muito importante, pastor, que você falou aí sobre essa, não ter reservas, né? Você Uhum, ter um coração ensinável, um coração aberto para receber e para obedecer. E assim, a gente sempre admirou isso, né? Tanto eu como Fabiana, isso em vocês, né? Você e Sueli, uhum, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm reservas, que têm disposição, mas eu considero assim, eu sempre admirei você pessoalmente, porque você, além de não ter reservas, uma coisa que eu sempre admirei em você é o seu temperamento, né? O seu jeito de ser, né? Que é isso que eu uhum, acho mais lindo na sua vida, e eu vejo que também foi isso que o pastor Bud viu, que uhum, é essa atitude, né, de se entregar, de ser totalmente servo, servidor, né, que uhum. algumas pessoas muitas vezes não entendem, que isso é o básico para assumir um pastoreamento, uma liderança, né, Uhum, porque se a uhum. pessoa não consegue se submeter para ser pastoreado, não vai ser um bom pastor, né? É E assim, eu verdade. sempre admirei isso na sua vida, porque eu via, né, quando a gente começou a ir. Porque a Fabiana já era do Verbo da Vida, né? Eu Sim. cheguei no Verbo da Vida em 96. Na verdade, eu tive contato com o Rema em 94, né? 95. Na turma de 95, na turma de Natan, né? E do pessoal lá, quem era Uhum. o cap... era tem aquele pastor lá de Queimadas também. Tava todo O mundo nessa turma. Garibaldi. Garibaldi, isso. Acho que Uhum. aquele menino lá do Ceará também, ó. Acho que Cleiton, a né? Adriana Cleiton estava Boria. também, a Sim. Adriana do Simon. E aí o que Uhum. acontece? Eu estava nessa turma
Mas eu estava em outra igreja, e aí o pastor me colocou um serviço no dia do rema. Eu tive que Uhum. deixar, rapaz, a sexta matéria. Aí só fui para o Verbo da Vida de fato em 96, né? Mas a Fabiana já era de Uhum. lá. Aí eu comecei a Uhum. admirar, rapaz, principalmente o seu jeito, né? Que eu gosto muito Uhum. desse tipo de temperamento, assim, Uhum. que não é que só não tem reserva, né? Mas não tem Uhum. orgulho, né? Que esse tal do Uhum. orgulho é que é o veneno, e muita gente que tem Uhum. chamado, né? Gente que É não é verdade. ensinável. Eu sempre vi que vocês eram ensináveis, sabe? E eu sempre admirei isso na sua vida e na Suelen também. Uhum. E assim, aí você falou aí do Gilson, rapaz, me dá uma saudade do Uhum. Gilson, hein? Pois, Meu rapaz, Deus. é impressionante. Assim, a marca que ele deixou na vida de muita gente, né? Depois que ele morreu, Sérgio, eu fui num barbeiro, né? Cortar meu cabelo. Aí eu me lembro que eu sentado lá e um rapaz, um senhor, né, que era da Polícia Rodoviária Federal, sentou lá e pegou um jornal. Aí tinha uma manchete lá que Gilson tinha morrido, né? Mas, rapaz, Gilson morreu. Aí o barbeiro disse: rapaz, ele morreu, ele faleceu e tal. Aí o rapaz, esse camarada aqui, ele não estava me vendo. Ele, um dia passando na porta da Polícia Rodoviária Federal, me chamou e me deu uma palavra que mudou a minha vida. Eu me converti naquela palavra. Aí ele disse, ele foi um homem extraordinário. Eu não conhecia, né? Quando ele começou a falar, e depois ele viu. Aí ele me reconheceu, né? Porque eu era um dos pastores da igreja, aí veio falar comigo, rapaz, eu sou da igreja tal e tal. Gilson mudou minha vida naquele dia que ele parou o carro e disse, o Senhor falou comigo para lhe dar uma palavra batata, assim, né? Era impressionante, assim, a forma como Deus usava ele, né? Nos dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A gente ficava Ele era muito maravilhado, né? intenso, né, pastor? Ele era muito Intenso. intenso, né? É que Uhum. ele botava aqueles olhão dele e dizia, Sérgio! Ele Era mesmo, botava os olhos na gente assim, podia ver a intensidade aí. era mesmo, viu, bicho? E assim, era E, gostoso aquele ambiente, né? Com ele assim. Ele deixou muitas marcas mesmo assim na vida da gente, né? Eu dou graças a Deus, né? Porque eu falo, Sérgio, assim, que o Fábio me perguntou aí, cara, o que você faria diferente no passado, olhando para o passado, do que eu fez vi. até hoje? Rapaz, eu não faria nada, Sérgio, de diferente. Nada, nada, nada. Porque, assim, eu me acompanhei com as pessoas certas, né? Isso. Eu peguei a linhagem da fé certa, a que eu acredito até hoje, desde aquele tempo. Eu tomei as decisões corretas por inspiração, por apoio de pessoas que querem o meu bem, né? Porque você pode estar em alguns círculos, cara, que pessoas elas não querem promover você, não querem ajudar você, mas, bicho, o ambiente onde você escolhe estar com pessoas que são mais maduras, eles sempre vão promover, o ambiente sempre vai promover você, né? Então, isso assim, eu não olho para trás com nenhum pesar das decisões que eu tomei. E olha, Sérgio, eu fazia paraquedismo naquele tempo, você sabe disso. E lembro que Gilson, quem me Não deu tem a palavra, coragem, cara. cara. E Eu não lembro teria que, coragem de pular de paraquedas, não. cara, eu só fui saltar mesmo porque eu queria vencer o meu medo, né? Porque eu tinha um medo de altura, assim, para arrebentar, né? Aí queria vencer, né? Eram alguns medos que eu tinha, né? Por exemplo, falar em público era um medo enorme que eu tinha também, uma timidez terrível, né? Então eu sempre fui nessa coisa de querer quebrar essa coisa do medo. Então, naquele tempo, eu comia antes de Jesus, eu comia, dormia e vivia paraquedismo, né? Assim, era Uhum. todo o tempo só pensando naquilo, juntava um dinheiro para saltar, comprar paraquedas, essa coisa toda. Quando eu me converti, que eu conheci o pastor Buddy Jenner, eu disse, cara, não dá mais não. Eu tenho que escolher. Assim, porque eu estava dividido assim entre os meus amores agora, né? Paraquedismo e o Senhor. Aí eu disse, cara, isso não é vida para mim não. Eu estou arriscando a minha vida lá em cima. E Deus falou comigo, rapaz, naquela passagem lá de Paulo, que ele fala sobre os perigos entre falsos irmãos, entre patrícios, naufrágio e tudo. Aí o Senhor falou comigo, né? Não tem perigo sobre paraquedismo por causa de uma decisão de um esporte, né? Sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Aí eu desisti de saltar, né? Aí Gilson disse, cara, mas você não precisa desistir. Ele veio falar comigo para me aconselhar, sabe? Você não precisa Aham. desistir, porque tem pessoas que precisam lá de você também, da palavra que você está recebendo aqui. Eu disse, Gilson, não é mais meu ambiente, não, cara.
não é mais meu ambiente, não. Eu descobri meu sentido de viver, minha vida agora. Rapaz, é ajudar esse casal aí, é ajudar esse casal, e eu quero fazer o maior zelo. Se eu tinha zelo pelo paraquedismo, para guardar as coisas, ajeitar as coisas, saltar, cara, meu coração agora está em Jesus, eu quero servir esse casal. Então, assim, foi nessa troca, Sérgio, que eu ganhei muito. Porque você troca coisas, né? Você troca valores na vida. Quando Isso. você recebe Jesus, né? Você tem que escolher. Ou continua com a vida mesmo que você estava, sem trocar os valores, mas quando o conhecimento chega, você diz, rapaz, é como Paulo, isso é refúgio, né? Diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, eu vou mergulhar nessa vida. Então, isso me deu catapultou, né? Aquilo que Deus tinha para mim. Cara, eu vou trocar, vou largar isso aqui e vou mergulhar no Evangelho. E isso me trouxe até aqui, sabe? Graças a Deus pela decisão que eu fiz naquele. Então eu olho para trás, não tenho nenhum pesar, mas nenhum pesar mesmo, assim, sobre isso. Mas, sinceramente, pastor, assim, quando eu vejo a sua vida, a vida de Sueli, e a gente vê também a sorte que a gente teve, né? Assim, sorte no sentido de algo que aconteceu que foi muito proveitoso, né? Que é, assim, ter pessoas tão especiais como o pastor Bud, que além de todo o ensinamento, integridade, né, e tudo que ele era, que a gente sabe que ele era uma pessoa maravilhosa, ele por cima ele tinha uma característica própria dele, né? Era uma figura que a gente, assim, o pastor Bud era assim, ou você amava, ou você não queria saber nada com ele, né? E a gente começa a amar o jeito dele, né? E a Mama Jane também, o jeito dela, bem carinhoso. Inclusive, Mama Jane, que você está aí, nós amamos você, viu, Mama Jane? Eu e a Fabiana, a minha família, a gente ama demais você. E a gente, assim, e tem essas pessoas, né? Além do pastor Bud, Mama Jane, você com seu jeito e a Sueli, de servir, de simplicidade e o teu temperamento, ainda tinha uma pessoa como o Gilson também junto, né? Que a gente não quer dizer o nome de todo mundo, né? Mas assim, o Gilson era uma pessoa única e o pastor Bud também era uma pessoa única, né? Assim como você é bem diferente, né, pastor? A gente não sabe nem se diz se você chama você de senhor ou de você, né? Nada, é você mesmo. Sérgio, não dá pra gente ser diferente não, né, cara? Porque assim, eles eram extremamente simples e humildes, né? Pastor Bud e Jane. Assim, acessível, né? As pessoas podiam acessá-lo, ainda que ele tinha um jeitão dele, né? Forte, e uma boa parte das pessoas ficava impactada com um homem forte que ele era no púlpito. No entanto, quando ele descia do púlpito, ele era um homem com um coração maior do que ele, né? Assim, de restaurar, de compaixão, né? de de levantar pessoas. Eu sou uma pessoa que ele me levantou. Cara, eu não tinha, assim, uma visão minha própria, né? Assim, uma visão boa, não. Era uma visão distorcida daquilo que eu era para Deus, né? E ele conseguiu restaurar, resgatar essa autoestima, né? Esse valor que a gente tem para Deus, porque todo mundo fala, Deus é muito importante para mim, Deus é importante e a gente não tira a importância de Deus de jeito nenhum. Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Agora, numa mão também, a gente é muito importante para tudo que Deus vai fazer aqui na Terra, né? Exatamente. E a gente, conhecendo a palavra, a gente consegue se dar o valor para poder operar no nível de fé e no nível de disponibilidade para Deus que Ele precisa para a gente, né? Então, eu dou graças a Deus nesse aspecto, né? E, Sérgio, uma coisa que havia nessa equipe lá do começo, né, e que há hoje, isso que você diz, né, de ter uma constelação, não uma estrela somente no time, né, do verbo da vida. É tanta gente boa, rapaz, e você não precisa estar apagando a vela de ninguém para a sua brilhar mais, né? Você vê tanta gente capacitada, habilitada, é impressionante. E uma coisa boa era o que eu falo para o pessoal, a gente tinha aquele desejo de trabalhar, não importa onde o pastor Bud e Jane fosse colocar a gente queria trabalhar. Eu falo, é como aquele menino que vai jogar num time de futebol para fazer a peneira, né? E você vai estar lá, fazer a peneira, e o técnico diz, cara, tu é muito bom, tu joga bem demais, tu é um espetáculo, mas eu tenho 3 que tá na tua frente aí como um atacante, eu só tenho vaga de lateral ou de goleiro. Aí ele disse, rapaz, eu jogo de qualquer um, de goleiro, de lateral, mas me deixa jogar no time, né? Assim, não importa onde a gente ia jogar, o importante é que a gente estava nesse time, porque a visão era grande, né? Ele apontava para a visão, olha o que a gente vai ter. Então, isso puxou a gente para servir.
né? E essa disposição de não estar competindo. Naquele tempo, eu digo para o pessoal, a gente não tinha essa coisa de quem, cara, eu quero usar o ministério para ser um apóstolo, para ser um profeta. Não. A gente queria era fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Né? Então, É. era isso que a gente ia mergulhar mesmo para fazer. E foi isso que trouxe a gente até aqui, né? Amém. Mas com certeza, e isso também foi uma proteção muito grande para o ministério, né? Acho que Exato. a coisa mais linda desse ministério é isso. O pastor Bud e Jen vieram sob uma direção do Espírito e pela direção do Espírito eles foram colocando as pessoas certas. E essas pessoas certas foram proteção para o ministério, porque vocês com esse jeito que vocês têm, né? De simplicidade, de se entregar e de confiar. Eu entendo assim também, sabe, pastor? E eu sei que você vai confirmar comigo que vocês também se entregaram para servir, porque vocês viram que o negócio era Deus mesmo, né? Quando a gente vê que é Deus, aí a gente não está muito preocupado se vai ser do centroavante ou se vai ser Verdade. zagueiro, não. A gente quer ficar no time, porque é o time de Deus, né? E isso é verdade, sabe? Verdade. Esse ministério é maravilhoso. Quando a gente começa a conhecer essa palavra de verdade, né? Não só da mente, mas a gente abre o coração e a gente vê como a unção ajuda, opera, né? A unção vai operando. Aí a gente vê que é Deus mesmo que está envolvido, só pode ser Deus. As coisas que acontecem nesse ministério, não só na liderança, mas nas igrejas, né? Com todo aquele que se dispõe a seguir a visão, né? Porque algumas pessoas pensam que seguir a visão é simplesmente pregar e ensinar do jeito que está no livro do irmão Rega, né? Do jeito que o pastor Bud pregava. Isso também é a visão, né? Mas a visão também importa atitudes de coração, né? Exatamente, exatamente. Eu É sempre lembro interessante. daquilo que o pastor Bud sempre dizia lá nas conferências, né? 1 Coríntios 1:10. E é interessante naquele texto que diz assim: eu quero que todo mundo tenha o mesmo parecer, mas acho lindo aquilo que ele diz assim, e a mesma disposição mental. Quer dizer, Exatamente. uma disposição de ser ensinável e de deixar as opiniões particulares de lado. Uma coisa que eu percebi, pastor, assim, não deveria ser só assim, né? Mas às vezes quando a gente vai chegando na meia-idade, pelo menos comigo funcionou com isso, desse jeito também, né? 50 anos, já estou com 55, vou fazer 55. Assim, a gente vai começando a deixar de lado certos detalhes que a gente acha que é importante, né? E ficar só com o básico, o que realmente importa e o que traz unidade, né? E assim a gente vê isso nesse ministério, né? É isso que eu acho lindo na vida de vocês e da liderança do ministério. Eu vejo que é assim que funciona, que faz a unção fluir e tudo dá certo. E uma coisa, Sérgio, que eu posso dizer que é o segredo de você estar bem, né? Porque quando o pastor Bud chegou lá em Campina Grande, aqui no Brasil, eles vieram, pastor Bud e Jen, por direção de Deus, né? A gente não pode desassociar-se. No Verbo da Vida, isso é uma marca, né? Sempre falar sobre ser guiado pelo Espírito, né? Aquela inspiração por dentro, testemunho interior. Porque a gente vê nos livros, né, do irmão Reagan, Jesus apareceu para ele algumas vezes, ele falou algumas coisas para o irmão Reagan que trouxe doutrina para ele. Mas uma das vezes nos livros ele diz: olha, nunca mais vou aparecer para você, nunca mais eu vou te ensinar assim, eu vou agora te orientar pelo testemunho interior. Cara, assim, isso é tão espetacular e sobrenatural quanto uma aparição, né? Você ser guiado pela palavra, ser guiado pelo Espírito no seu interior. E assim, a trajetória da vida deles mostra, né, como eles foram guiados. Saiu lá de Tulsa, Oklahoma, né, e veio para São Paulo, de São Paulo, passando por aí perto de vocês, né? Campo Mourão, Bem pertinho São aqui, Paulo. 90 Pertinho, né? quilômetros daqui. Bem Olha 90 aí. quilômetros. Daqui a pouco o senhor está chegando por aí, né? Já tem lá. uma igreja que começou agora, o Manassés levantou um pastor lá. Ah, que bênção, cara. Glória a Só que na Deus. hora que eles iam começar a reunião, pastor, aí começou essa pandemia. Olha que Entendeu? coisa, cara. Mas a gente está apoiando eles aqui, o que precisar. É só 90 quilômetros, bem pertinho daqui. Ah, que bênção. Aí, Sérgio, assim, eles vão para Campina Grande, então essa coisa do ser dirigido pelo Espírito, que a gente aprendeu desde o começo da nossa infância, né? Eles sempre falando sobre isso, ser dirigido, ser guiado pelo Espírito. Cara, isso construiu uma sensibilidade na gente muito importante para as decisões, né?
como você tomou a decisão de sair de Campina Grande com Fabiana para ir para Aquidauana, cara, assim, eu mesmo estava de fora, né, da conversa a princípio, mas eu ficava olhando a decisão que tu tomou, deixar um emprego seguro lá para ir para Aquidauana, assim, como é que a coisa vai se processar, né, mas a direção de Deus, como foi feita, depois a direção de Deus para ir para Maringá. Cara, você vai olhando a trajetória dos filhos, né, da gente, assim, do pastor Buddy Jen, né, tudo na mesma linhagem, né, das decisões, não tendo apego às coisas, às conquistas, estando dispostos a largar tudo para fazer a vontade de Deus. Aí eu digo, é assim que a vida da fé funciona, sabe? Porque a gente é Exatamente. passageiro aqui, né, cara? A gente não vai ficar a eternidade aqui, não. A gente está construindo algo aqui, mas que reflete no porvir. Né? Então, é isso que eu Exatamente, digo para as pastor. pessoas, né? Uma vez eu estava vendo umas fotos lá, eu sempre conto isso nas aulas, né? Que a gente vai chegando na meia-idade, aí vem mais uma revelação dessa e pronto, acaba com tudo que é restinho de projeto pessoal. Eu estava em Aquidauana, quando eu estava lá, e vendo umas fotos do início da cidade, né? Do início, né? De Sim. 1910, 1912, aquela coisa bem antiga, aquelas pessoas antigas. Mas, pastor, enquanto eu estava olhando aquilo, Deus falou no meu coração e disse, olha, todas essas pessoas já foram. Aí eu parei um pouco para pensar, rapaz, é mesmo, esse povo não existe mais ninguém aí. E depois já não foi Deus, foi uma coisa que veio no meu coração. Assim, eu olhei assim, rapaz, daqui a... Se Jesus não voltar antes, né? Se a gente ficar aqui até envelhecer, nós vamos ser somente uma foto na parede de alguém, né? Porque todo mundo vai desaparecer, né? Claro, eu creio que Jesus vai voltar antes. E aí foi quando Deus falou do meu coração. Disse, olha, o que importa não é nada que a gente faz material, não é nenhum nome, não é nada. Só o que importa é as marcas que a gente deixa na vida das pessoas. Só o que Nossa, importa. Só o que importa, sabe? Nada mais importa. Não importa o tamanho de ministério, tamanho de igreja, coisa que a gente tem, fama. Nada disso importa. É uma coisa que, infelizmente, não caiu no coração de algumas pessoas, né? E aí eu comecei a ver a coisa como deveria ver, sabe, pastor? Assim, só o que importa é o amor a disposição, o amor, a servidão que a gente faz para as pessoas, que a gente serve. E assim, uma é coisa isso que eu mesmo. sempre admirei isso em vocês, porque vocês têm isso desde cedo, né? E esse é o motivo pelo qual esse ministério vai crescer cada vez mais. E eu digo mais, pastor, tem mais outra, né? A gente sabe que pelo tamanho do ministério, a coisa vai ficando grande demais. E sempre, claro, não tem jeito, né? É uma coisa formada por Deus, mas que tem homens, né? E mulheres. Sempre tem alguma pessoa aí que quer ser, né? Ter as suas opiniões particulares, seus projetos particulares. Mas eu te digo, pastor, tem uma proteção de Deus sobre esse ministério. E toda vez que alguém tenta fazer uma coisa como essa, Deus expõe, sabe? Deus revela, porque esse ministério não é um ministério de gente orgulhosa, é um ministério de gente de Deus. É um ministério que desde o início começou assim, e está continuando assim, a liderança é assim, e só vai fluir quem está na mesma visão. Então a visão não é só pregar sobre a fé, mas é essa vida de integridade também que envolve tudo isso que vocês têm feito aí. Rapaz, olha, vocês têm um galardão tão grande, não só nessa terra, mas no céu, que eu acho que palavras não podem expressar tudo que você, a Sueli, o pastor Bud, Mama Jenny, e todos que estão envolvidos, né? Todos que realmente decidiram servir e deixar as marcas nas pessoas. É um galardão tão grande, pastor, não dá nem para a gente dizer em palavras. Porque não é só o que está acontecendo aqui, não. Eu creio que lá no céu tem coroas e galardões para a vida de É vocês. verdade. Quantidade Mas de gente que foi impactado com essa palavra, cara. é uma coisa maravilhosa, Sérgio. Assim, eu dou graças por fazer parte do time, né? A gente sabe disso, que numa equipe você pode não tá fazendo gol, mas quando a equipe ganha o campeonato, todos participam da mesma vitória, né? Todos Aham. recebem o mesmo tipo vamos dizer assim, de condecoração. E é uma equipe muito boa que a gente tem no Verbo da Vida. Eu falo ministério num sentido assim, você é o Ministério Verbo da Vida onde você está, né? Os outros onde estão, aonde tiver, eles são Verbo da Vida. A gente tem um time que eu posso dizer que eu tenho muita alegria. E o que é bom nisso, Sérgio, assim, é que
essa disposição de você obedecer a Deus, ela é contagiante, né? Você contagia outras pessoas também, né? Essa largada do pastor Bud lá dos Estados Unidos para vir para cá, ele e Jen para vir sem saber português, sem ter dinheiro no bolso, cara, inspirou outras pessoas também para ir. Olha o Jussier lá no Japão, olha a Aham. Gleison lá na Inglaterra, né? Cara, a gente está com 18 obras lá na Europa, né? Que bênção. 18 igrejas na Europa. Ver pessoas aqui na América do Sul tomando as mesmas decisões e com qualidade, né? Assim, Aham. coisas assim acontecendo na vida de pessoas por causa de inspiração. Eu digo, Pastor Bud, eles conseguiram levantar pessoas que inspiraram outras também. Então isso é maravilhoso ver. Eu olho para trás, cara, e eu fico maravilhado. Eu digo, rapaz, como Deus fez cumprindo as profecias que saía da boca deles, né? Porque eles apontavam, rapaz, você vai ver quando a gente crescer um pouco mais, quando tiver daqui a uns anos, quantos professores vai ter, certo? São mais de 900 professores. Né? A gente recebe muitas pessoas de fora, né? E pessoas assim na linhagem da fé renomadas, né? Como o Rick Renner mesmo lá da Rússia, né? Ele vem para cá, seja, ele ficou admirado, sabe assim, com o ministério, com o crescimento, perguntando como é que a gente faz, como é a estrutura ministerial. E a gente quase não perguntava nada para ele, porque ele estava cheio de pergunta para a gente e sempre perguntando, sabe como é que vocês fazem? Saiu admirado, cara, assim, com tudo. Esse pessoal todo, assim, quando eles vêm aqui, eles ficam admirados com o crescimento do ministério, e eu dou graças a Deus. Agora, eu falo para o pessoal, a gente sabe transferir a glória e a honra para Deus, né? Mas, rapaz, é muito bom você estar trabalhando num time, né, onde você vê que você faz parte de tudo que Deus está construindo. Né? Uhum. É maravilhoso ver isso. Aí esses elementos que a gente conquistou da palavra, da vida deles mesmo, como eles vieram trazer, cara, eu acho que vai atingir o Brasil com muito mais força depois dessa pandemia, sabe? Ah, com certeza. Com certeza. Eu tenho absoluta certeza, pastor, que a gente está no meio disso tudo, uma espécie de treinamento, sabe? Um treinamento de Uhum, Deus. Porque o que está acontecendo assim? A gente está percebendo, né? A volta de Jesus está muito uhum, próximo, o arrebatamento. E acha assim, quem tem que se sujar está se sujando mais. Mas verdade. quem é de Deus está ficando cada vez mais intenso, né? Mas a gente prega toda hora, a gente oração muito mais, está tudo muito mais. Deu um upgrade assim, Uhum, né? Desculpa, deu um upgrade e assim eu uhum, creio que a colheita agora vai ser grande, viu? A é gente verdade. tanta coisa assim, coisas que estão acontecendo com uma rapidez muito grande. E, Uhum, e tenho absoluta certeza, pastor, não é só por causa da palavra da fé, não. Isso tudo é por conta do temperamento, ou melhor dizendo, do caráter, da integridade da uhum, liderança, desde o pastor Bud e Mama Jane, né? E isso que você falou muito importante, né, pastor? Essa questão de ser guiado pelo Espírito. Que eu vi uhum, que você falou na outra live, né? E é uhum. verdade, né? Quando uma liderança pede para fazer alguma coisa, a pessoa tem que ver que é Deus, né? É Deus, né? Uhum. E que a É, liderança foi colocada por Deus, né? olha, Sérgio, assim, eu vejo na Bíblia, assim, algumas pessoas, elas pegam as coisas leves, né? Porque eu me lembro quando a gente estava no Verbinho ali na Irineu Joffre, você conheceu Sim. lá, né? A gente tinha aulas com o pastor Bud Geraldo Foster de evangelizar. E não era de distribuir panfletos, não, porque a gente naquele tempo não tinha tantos recursos e os panfletos eram escassos nas livrarias, né? Então a gente Uhum. recebia um panfleto e esse panfleto, eles diziam assim, olha, é para um panfleto é uma vida. Então aprenda a orar e decida a quem evangelizar quando chegar na praça, né? Porque cada panfleto desse corresponde a uma vida. Rapaz, eu me lembro que a gente tinha aula de como conquistar um espírita, como conquistar um católico, um ateu e as outras religiões, né? E às vezes eles faziam um teatrozinho assim da gente, eles eram ateu, eles eram espírita, né? E a gente ia convencer eles para aprender a soltar os versículos e desarnar, né? Como a gente diz aqui no, Rapaz, é Aí eu bom isso achava aí. bom. Aí eu me lembro como hoje, eles diziam assim para a gente: olha, quando eles receberem Jesus, você não vai chamar eles para a igreja, para a nossa igreja. Você vai orientar eles a orar a Deus, e Deus deve dizer para eles, desde o novo nascimento, qual é a igreja que eles devem congregar.
né? Cara, eu Uhum. achei isso bonito demais, porque eles não estavam com a expectativa de ganhar para nós, era para o reino. Aham. E agora, se fosse conosco, aí você deveria respeitar os princípios. Cara, eu fico maravilhado com isso, porque eu digo, com certeza, Deus sabe dirigir o seu povo para o lugar certo. Se Deus dirigiu para estar na nossa igreja, cara, então obedeça. Esse era um princípio básico que a gente. Então, para mim, Sérgio, eu olhando a Bíblia, hoje eu leio a Bíblia, e eu fico pensando, rapaz, aonde é que o pessoal tira, às vezes, na cabeça delas, assim, para dizer que não tem paz a um pastor que pede uma coisa para elas, né? Por Pois exemplo, é. pastor Bud disse assim, ô Guto, você vai ter que ir para Fortaleza. Aí eu disse, pastor, mas é porque as meninas estão lá fazendo escola aqui, estão estudando agora. Ele lá não tem escola, não? Eu disse, tem. Então tira elas e bota na escola lá. Cara, a gente tirou e foi. A gente nem perguntou assim, é da vontade de Deus? Não, porque a gente via na Bíblia, rapaz, Paulo colocando Timóteo num canto, Tito no outro, e Paulo não disse assim, é da vontade de Deus, ora a Deus para ver. Não, cara, ele estava debaixo de um comando, de uma Uhum. orientação. Quando você tem uma liderança provada e aprovada, sabe assim, a visão de Deus também passa por ele. Você está conectado naquela seiva daquela árvore, né? Uhum. E É isso passa para exatamente. você. Então eu Aham. tenho para mim, por mim, assim, as coisas que as pessoas dizem, mas como foi que chegou a isso? Cara, por obediência mesmo à liderança. Eu era obediente. Agora, e tinha coisa que eu não gostava de fazer? Claro que tinha. Né? Me mandava fazer. Eu digo, nem sempre as coisas que você vai fazer para o Senhor você gosta de fazer. Eu tenho um pensamento, Sérgio, que é assim: é, é, obediência é você fazer. Obediência não, fidelidade, obediência é você fazer, gostar do que faz, ainda que você faça o que não gosta. Né? Você tem que fazer alguma coisa, muitas vezes, para Deus que você não vai gostar de fazer. E é Aham. importante as pessoas entenderem isso. Nem sempre as missões que Deus vai dar para elas são coisas fáceis para fazer. Né? Porque as pessoas falam, não, é de Deus, vai funcionar. Rapaz, a gente encontra oposições, encontra adversários. Né? Não é porque é a vontade de Deus que os inimigos vão fugir. Não, eles vão se opor àquela Com vontade de Deus. certeza. Mas isso constrói em você. Porque eu digo, para o Aham. começo aqui em Campina Grande, Sérgio, as pessoas eu acho que pensam assim, rapaz, mas olha Campina Grande como está. Só que a gente não tem. Não começou ontem, 30 anos de trabalho aqui e de muito esforço de uma galera que pegou junto. Rapaz, assim, pastor estava na frente, mas tinha uma galera que estava atrás dele, suportando ele na visão, que fez a E coisa acontecer aqui, né? fora as perseguições, né, pastor, que tinha. Sempre houve Exatamente. perseguição contra a palavra da fé. Vou até dar o testemunho aqui que antes de eu entrar no Verbo da Vida, né, em 96, eu cheguei ao ponto, pastor, de eu ouvir. Alguém chegou para mim e disse: olha, o pastor Bud, ele hipnotiza as pessoas. Vixe, Disseram que ele era um psicólogo e hipnotizava as pessoas. Aí eu dizia, mas por que cara. você está dizendo isso? Eu nem conhecia o Verbo da Vida, né? A pessoa disse, não, porque Uhum. todo mundo quando chega lá parece uma coisa séria, termina ficando lá na igreja, ele hipnotiza as pessoas. Que coisa, rapaz. É cada história que a gente ouvia, rapaz. Uns absurdos. Eu chamo isso, sabe de quê, pastor? O desespero da religião. É verdade. O desespero da religião cria cada história. Dizia que era hipnose. Uhum. Chegaram ao ponto de dizer que naquela época em Campina Grande era novidade aquele sprayzinho bucal, Uhum. né? Sim, Você era chegou, mesmo. sabe da história, né? É. Chegaram ao ponto de Ele, dizer que tem um espírito. caramba, bicho, era toda vez que ele ia pôr a mão nas pessoas e ele colocava um Botava espírito na boca. aquilo. É cada Cara. absurdo que a gente ouviu, cara. E aí, Uhum. uma das coisas até antes de eu entrar no Verbo da Vida, pastor, uma coisa que me irritava, que eu não conhecia, né? Que além de ouvir essas histórias, o pessoal dizia assim, não, eles dizem que eles têm a palavra revelada. Eles têm a Uhum. palavra revelada. Mas o pior é que quando a gente chega e começa a ouvir a palavra da fé tem que ser revelada no coração, né? Pois é, Então, como é que exatamente. vai ser? Como é que a pessoa vai entender uma palavra dessa? Verdade. Tem que ser pelo Isso é, coração. e é uma coisa interessante que você conhece o pastor Carlos Alberto, né? Que era da pastor Conheço, Carlos Alberto. conheço ele Pronto. desde pequeno. Pronto. O filho dele, Samuel, é da nossa igreja, né? É lá em Lá em Brasília, Brasília, né? pastor. É.
Cara, a gente tem um relacionamento muito bom com o pastor Carlos Alberto, né? E ele disse pra gente, numa das conferências aqui, ele falou uma coisa engraçada, né? Ele disse, rapaz, eu fui lá na igreja do Bud uma vez e eu fiquei impressionado. Como é que uma pessoa vai chamar... É porque ele disse que quando você vai... Aqui no Nordeste, irmão, se você é aí do Sul, né? Quando você vai chamar a galinha, a gente vai... Ti, 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 ti. Aí a É, galinha chega, né? Com comida. Aí o pastor Carlos Alberto disse que quando foi lá no Verbo da Vida, o pastor Bud batendo assim, você tem que ter uma vida de santidade, você tem que fazer isso e aquilo outro. Ele disse batendo e as ovelhas não deixavam de chegar, né? As galinhas tudo indo para lá, né? Ele dizendo, como é que pode? O camarada bate, o cara gosta e volta para a igreja para apanhar de novo. Né? Ele impressionado com era a aquilo. hipnose do pastor Bud. Ah, cara, mas é É uma coisa que a gente interessante. percebia de primeiro, o pastor Bud, ele era um homem que, né, de Deus, cara. A gente vê quando a pessoa é do Senhor, né, que mesmo sem você conhecer a palavra da fé, tem uma paradinha aqui, não Opa, sei se você está cortou. ouvindo, pronto, voltou. Cortou um pouco, Mesmo Sérgio. mesmo quando a pessoa ainda não tem recebido a palavra da fé, só ter aquele encontro e ver o pastor Bud daquele tamanho pregando aquela palavra dura, você já sabia, é de Deus, cara. Isso aqui é de Deus. Era Verdade. interessante. Isso Verdade, aqui é verdade. de E Deus. nesse tempo, Sérgio, assim, ele levou o Carlos Alberto levou um grupo de pessoas, até a Jenny estava lá, a Sueli, Maneca e Camila, né? Foram para Israel. Aí ele Ah, foi lá no ministério algumas vezes, aí ele encontrou uma foto do pastor Bud lá na ONG Pequeninos, lá de Jairo, lá em Soledade, né? ah. Aí uma foto do pastor com as crianças lá abraçando ele, aí ele fez, Guto, isso aqui é a marca do ministério. Aí eu disse, o quê? O pastor Bud? Ele disse, não, estou falando da alegria. Vocês são alegres fazendo o evangelho, vocês são alegres levando a palavra de Deus. Rapaz, eu tenho andado por aí e muitas pessoas, elas estão no evangelho com aquele peso. Não, vocês parecem que faz a coisa ficar fácil. Mas, bicho, assim Mas não é tem como fácil, né, viver. pastor? Não é? Não é que a gente não passe por desafios, não, né? A gente passa por desafio, mas não deixa essa energia que é a alegria fugir da gente, né? De celebrar as conquistas, celebrar o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Então é isso, esse tipo de elemento que ele notou na gente, né? E assim, o filho Uhum. dele, graças a Deus, está fazendo um excelente trabalho porque agarrou essa palavra mesmo, né? Aham. Pois é, rapaz. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu acho que o grande problema Uhum. das vezes dos cristãos, pastor, é que eles pegam um ponto assim e vai para o extremo, né? Por exemplo, para as pessoas às vezes parece que é difícil ser alegre sem ser leviano, né? Exatamente. Eu não sou leviano, eu pego as coisas do Senhor sério, mas eu sou alegre. E o pastor Bando Uhum. era assim também, né? O pastor Era, Bando era todo alegre, tempo. Uhum. mas Todo tem gente tempo. que é assim, não consegue ser sério no Senhor sem ser sério assim demais, né? Não consegue Uhum. viver rindo sem ser leviano. Mas a vida em Cristo Uhum. não é assim, a vida em Deus, na palavra, não é assim, né? Uhum. Não é, cara, assim, eu digo assim, hoje nesse tempo que a gente está vivendo, Sérgio, esse elemento da alegria é muito importante. Não é à toa que Tiago fala sobre passar por várias provações com alegria, com toda a alegria, né? Ele é um elemento que te deixa assim, independente da circunstância, te deixa em paz, né? Que conserva a sua força, conserva a sua energia, né? As pessoas, mas quer dizer que não está sentindo? Não, cara, não é isso não. Mas que você se alegra servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, declarando a palavra, no meio da adversidade, no meio do problema. Você está concentrado naquilo, então você não perde esse elemento que é muito forte. Aí eu falo, Sérgio, assim, você sabe que o pastor passou por adversidades e uma das coisas que me chamava a atenção nesse tempo que ele passou de adversidade é que, cara, ele não perdia esse ânimo dele, não, a alegria mesmo de viver, né? Eu falo para o pessoal que dois médicos vieram aqui e eles vieram conversar com o pastor, dizer que ele ia fazer hemodiálise, né? E Jenny estava lá na sala com ele, Jenny está aqui, ela pode falar. Ela estava na sala e os dois médicos falando, disseram para ele, né, pastor, o senhor vai ter que fazer hemodiálise. Ele, ok. Aí a gente, com cuidado, pastor, o senhor entendeu? Eles, qual o problema de vocês?
Rapaz, se eu for embora hoje para o céu, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu não vou ficar aqui, não. Quando meu tempo chegar, eu vou para o céu, eu vou para o meu Senhor. Ele tinha uma consciência assim da vida eterna, Sérgio, de uma maneira Aham. tão forte que ele não tinha medo de morte, ele não tinha medo Show. de doença, ele não tinha medo de miséria, sabe assim? Ele enfrentava isso com muita força, né, com muita segurança, nenhuma hesitação, nenhum momento que a gente ouviu as pessoas dizerem o diagnóstico para ele, ele estava com medo, não demonstrava medo, não demonstrava amargura, porque não conseguiu sair de uma coisa, nada, zero, cara. Celebrando, e outra coisa, trabalhando para o Senhor até o último dia da vida dele. Quem faz hemodiálise, rapaz, sabe a situação que é. Você vai num lugar daquele, você vê pessoas assim com aspecto de morte, de desespero na cara, né? Porque não é fácil, não, a vida de quem faz. Pastor Bud ia para Isso. lá, rapaz, ia como se fosse para um shopping, cara. Assim, ele tomava conta do ambiente. As enfermeiras gostavam de trabalhar com ele, gostavam de ajudar ele. As pessoas, quando ele chegava na antessala para entrar na parte da hemodiálise lá dentro, lá como é que chama? O enfermaria lá onde tinha as cadeiras, Sérgio. As pessoas, quando o pastor chegava, já começava, o aspecto melhorava, porque ele sempre estava dando palavra para um, para outro, sabe? E todos os dias, assim, na segunda, quarta e sexta que eles faziam, assim, eles se encontravam. Parece que se tornam bem amigos, bem íntimos, sabe? Trocam coisas, falam. Cara, assim, era bonito ver o pastor Bud como ele se tornava o líder ali dentro, né? E falando para ele sobre fé, sobre cura, sobre Deus, sabe? Assim, com a disposição, cara, assim, é impressionante. Não perdeu a alegria de jeito nenhum. Passava por isso sem problema nenhum. Agora eu falo para o É pessoal, vida de só fé, para né? exatamente. Eu falo para o pessoal que às vezes ele gostava de comer, a gente sabe disso. Todo mundo sabe, né? Que ele gostava de Ah, cuscuz, gostava de carne, gostava de tanta coisa. Aí uma vez, Sérgio, eu falo para o pessoal, a gente ria no hospital, porque chegou uma enfermeira lá com uma injeção grande, né, para tirar o sangue dele. Aí quando ele olhou, ele não tinha aspecto de doença, né, de doente. Aí estava eu, Edgley, que é o doutor Edgley lá de Recife, né? Estava eu, Edgley, que era o médico, e outra pessoa que eu acho que é o pastor Cleone. Quando ela chegou com essa injeção, ela olhou para nós três assim, aí ficou em dúvida, quem é seu Haroldo? Ela fez. Aí o pastor não Haroldo. estava com o aspecto dela, que era o nome dela era Harold Leroy Wright, né? Aí chamava de Bud. Aí quem é seu Haroldo? Aí ele Seu olhou assim Haroldo. para o tamanho da injeção, aí disse, é ele comigo. Eu digo, eu mesmo não, pastor. É o senhor aí. Rapaz, como ele não tinha aquele aspecto de doente, né? Ele, menina, vem aqui, faz aqui o que tu tem que fazer, passa logo aqui. Aí tirou o sangue dele. Ah, Mas assim, para você ver como ele era divertido, assim, no meio da diversidade, né? No meio do problema. Não perdia a paz dele, não perdia de jeito nenhum. Aí isso faz você passar com segurança, né? Pelos problemas. aham. Mas tem que ser assim, né, pastor? Agora eu me lembrei de um episódio que aconteceu com ele e você e eu, né? Que foi Ah, aquela vez que eu estava no. Acho que foi quando eu fui. Teve a imposição de mãos lá em Atibaia. E eu usava um cabelo maior, com um creme. E quando eu caí, que me levantei, vocês ficaram rindo. E eu disse, o que está acontecendo? Aí tu ficava rindo e o pastor Bud rindo também. E olhando para mim, e eu, o que está acontecendo aí? Não sei se foi você que chegou e disse que o teu cabelo tá para cima. Eu tava desse jeito assim, no meio do mover, rapaz. E sempre foi assim. ah, sempre, Sérgio, sempre assim. A gente brincava demais aqui no Ministério. Eu contando para o pessoal, né? Aqui no Ministério, a gente tem um centro de operações, né? E no São João, aqui, por exemplo, é um mês junino, né? Aqui. É que, na verdade, tem o maior São João do mundo que eles falam aqui, mas a gente tem um momento de comida de milho. Por exemplo, aqui a gente está cheio de milho, aqui na granja onde a gente mora, Sérgio. Aí está cheio de Eita, milho. benção. Porque é o tempo da chuva e dá milho agora em junho, né? E uma vez o pastor estava fazendo churrasco aqui e fez uma fogueira lá, né? Que coincidiu de ser no dia de São João. A gente não estava pensando em fazer nada por causa de São João.
Mas a gente tava, era um feriado aqui, então a gente fez, assim, estava comendo churrasco. Um irmão da igreja aqui de Lagoa Seca chegou e disse, gente, ô Ayrton, vem cá, o pastor Bud acende fogueira para São João? Aí Ayrton não esperou nada, né? Pastor, tá perguntando aqui se o senhor acende fogueira para São João. Ele, quem? É São João. Ele, João eu nem conheço, eu acendo é para mim mesmo. Se divertindo, cara, assim. Ele não estava fazendo, ele estava fazendo porque gostava, né? Aí a gente pegava coisas assim, Sérgio, e sempre gostava de colocar uma pessoa para falar com o pastor Bud, para ver a cacetada que ele dava, né? Assim, pessoal, senta aqui. Chegava um novato lá no ministério, senta aqui nessa cadeira. Aí o pastor era a cadeira que o pastor gostava de sentar, né? Quando chegava lá, rapaz, era lapada, né? Era bom demais, cara, né? Se divertir assim com ele, né? É igual essa história lá do cachorro, do Big Boy. Big Boy, hein? Se a pessoa tivesse medo do Big Boy, onde está a sua fé? Não estava pronto para o ministério, não. Ele gostou da gente de primeiro, porque quando a gente foi lá, que o Big Boy estava lá, a Fabiana foi logo brincar com o cachorro. Aí ele chegou e disse, eu gostei de você, viu, minha irmã? Olha aí. Mas é mesmo, ele tinha esse tino assim, se uma pessoa tivesse medo, rapaz, eles não tinham medo de nada, né? Assim, mas de nada, não pode ter medo de nada. Exatamente. Mas é interessante que isso é bem bíblico, né, pastor? Paulo, até Fabiana ministrou agora domingo, uma palavra muito boa, ela lembrou o seguinte, quando Paulo escreveu aquela carta lá aos Filipenses, ele estava na prisão, rapaz, na pior situação possível, e aí ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu Deus do céu, é como o pastor Bud vivia, contente em toda e qualquer situação, né? Seja na fartura, seja na necessidade, seja o que for, está sempre rindo. As coisas são leves, porque a gente tem uma vida de fé, né? Não tem que ficar chorando. Mas é isso mesmo. Isso dá uma saudade, né? Porque, assim, dele, dessa leveza, num sentido, né? Não é leve e andado, não. É uma vida leve, né? Que as pessoas chegam para ele, e às vezes um pastor chegava para ele e dizia assim, pastor, como vai a luta? Ele olhava assim para ele, luta? Eu estou na vitória, irmão. Rapaz, isso dá um nó na cabeça de um camarada religioso, né? Dizer que está na vitória, enfrentando tanta dificuldade. Cara, a gente vive na vitória, né? Porque Cristo comprou isso para nós. Não é uma questão que a gente vai conquistar, não, a gente está. A gente celebra. Essa vida de Cristo que ele comprou para nós é uma vida vitoriosa. Agora, as coisas vão se manifestando paulatinamente, né? Se você não desiste, Deus vai te conduzindo mesmo em triunfo em todas as coisas, como Paulo mesmo falou, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e é nesse nível de fé que a gente vive e celebra, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Muita saudade do pastor Bud, hein, rapaz? Meu Deus do céu. É verdade. E saudade de vocês também aí, né? Que faz tempo que a gente não aqui tão distante. Sérgio, tem que vir aqui ou eu ir aí, né? Agora me lembrei do pastor Bud também, quando eu ia um tempinho para ir para Campina Grande, né? Assim, no final do ano, no começo do ano, às vezes ele me via no culto e ele dizia, ué, oxe, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Ele repreendia na brincadeira, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Eu disse, pastor, eu disse, era para você estar lá na igreja, rapaz. É desse jeito, ele sempre apertava o pessoal de uma vez ou outra, assim, para voltar, né? Quando ele encontrava Rosilon, assim, que Rosilon dava uma viajada, ele, rapaz, você é pastor ou é itinerante? Né? Ele queria que o pastor ficasse lá na igreja, né? Não é só isso, não. Bom demais, muito bom esse tempo aqui, né? Que bom, essa conversa está muito boa. Pena que o tempo está acabando, mas vamos ter um tempinho aí. Mesmo, um minutinho. Eu quero trazer, assim, pastor, assim, a primeira oportunidade, eu sei que a sua agenda é muito cheia, tem muita coisa, mas a gente tem muita vontade de um dia trazer você para cá, né? Ah, com certeza, Sérgio. Tem todo esse lado, assim, simbólico também, né, que questão daqui ser muito próximo do primeiro lugar que Mama Jenny e o pastor Bud vieram, né? Sei que o ministério não começou aqui, né? Começou lá em Guarulhos. Mas assim, tem essa questão também muito simbólica aqui, e o Marquinhos até falava, quando eu comecei a vir aqui, o Marquinhos disse que o pastor Bud, quando estava ainda para essas bandas, que ele tinha passado por Maringá e dizia, aqui vai ser uma igreja grande. E eu creio nisso, que
Só temos 28 segundos. Meu Deus, pastor, Ixi, fala alguma coisa pra gente. Sérgio, ó, quero agradecer, viu, por estar na igreja hoje, né? E outras oportunidades vão surgir para a gente estar junto. Ao pessoal todo aí, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Sejam muito bom, viu? Você e Fabiana, uma hora no nosso coração. Podemos depois pedir uma outra live depois, no futuro? Com certeza. O senhor que manda aí, viu?